Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então sente-se enquanto vamos para a França. Jeanne Molinet nasceu em 7 de outubro de 1874, em uma pequena vila costeira chamada Charity, no nordeste da França. Quando nasceu, o país se tornava mais acessível às áreas rurais com o avanço das ferrovias, ampliando a migração para as cidades em busca de trabalho. A década de 1870 teve uma depressão agrícola, causada pelo forte aumento da produção mundial, resultando em abundância de alimentos. Os preços então começaram a estagnar, embora isso tenha tido um impacto sobre a população em geral. A família de Jeanne levava uma vida simples. A casa deles tinha vista para o Atlântico e a vila reunia poucas centenas de pessoas, onde todos pareciam saber da vida alheia. A depressão dos ricos proprietários de terras não afetava as preocupações diárias do senhor e da senhora Molinet. Jeanne recebeu apenas uma educação muito básica. Na década de 1870, a França tinha cerca de 50 mil escolas primárias comunitárias. Estima-se que 80% das crianças estavam matriculadas. Porém, a frequência era irregular e o analfabetismo chegava a cerca de 20%. Só em 1882 que a frequência à escola primária se tornou obrigatória em todo o país. Jeanne era a mais velha dos 7 filhos de seus pais e, desde jovem, teve que ajudar sua mãe a cuidar de seus irmãos mais novos. Aos 14 anos, ela foi mandada para trabalhar como empregada doméstica na casa de uma família rica por alguns anos. Ela trabalhou para diferentes famílias até que, no início de 1893, foi trabalhar em Paris. Paris era bem diferente da vila de pescadores onde ela cresceu. A cidade tinha quase 2 milhões de habitantes, muitos circulando pelos bulevares e admirando a arquitetura barroca e renascentista enquanto cuidavam de suas tarefas. Apesar dos belos arredores, a economia de Paris ainda sofria com a crise iniciada na década de 1870, da qual não se recuperou. Muitas indústrias haviam se mudado para a periferia da cidade, onde os aluguéis eram mais baratos e havia melhor acesso às vias de transporte oferecidas pelo rio e pelas ferrovias. O perfil do trabalhador também mudava. Apesar de ainda haver vagas em setores tradicionais como o têxtil, novas indústrias surgiam buscando mão de obra mais qualificada, como engenheiros mecânicos e elétricos. Trabalhando como empregada doméstica, Jeanne se casou com um homem chamado Marcel Weber. Quando o conheceu, ele era trabalhador, mas conhecido por beber. Eles viviam juntos no bairro operário Le Goutte d'Or. Não era uma área muito boa da cidade e era frequentada por vagabundos e bêbados. Nos anos seguintes, Jeanne teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. Em 1904, ela tinha 30 anos e a vida para ela em Paris era difícil. Ela morava em um prédio decadente. O marido ainda bebia muito e agora ela também havia começado a beber. A situação piorou após a tragédia na família. Além de viverem em condições terríveis, as 2 filhas de Jeanne e Marcel morreram. Houve um surto de bronquite na cidade e, apesar de as 2 meninas terem morrido em um curto intervalo de tempo, os médicos não consideraram que algo fora do comum tivesse acontecido com elas. Havia algumas marcas vermelhas no pescoço de ambas as meninas, mas o médico que as examinou não considerou isso suspeito e nenhuma autópsia foi realizada. A morte de suas 2 filhas teve um efeito devastador em Jeanne. Ela começou a beber ainda mais e não parecia querer conversar com ninguém. Seus vizinhos notaram claramente que ela estava deprimida. Em 2 de março de 1905, Jeanne cuidava do bebê de 18 meses de sua cunhada Georgette. Infelizmente, enquanto estava sob seus cuidados, a menina adoeceu de repente e faleceu. Um médico foi chamado e, quando chegou, Jeanne estava chorando ao lado do berço do bebê. Ele examinou a criança e, mesmo vendo hematomas no pescoço, concluiu que o bebê morreu por convulsão. Jeanne parecia devastada com a perda. Ela recebeu o consolo da família do marido, mas nada aliviava sua dor. Ela disse que a morte a seguia. Pouco mais de uma semana depois, no dia 11 de março, ela foi novamente à casa da cunhada, desta vez para cuidar da outra filha da cunhada, uma menina de 2 anos e meio chamada Susana. Quando sua cunhada voltou, viu Jeanne chorando ao lado da cama da menina.
ela também havia morrido. O médico chegou. Desta vez, ele atribuiu a morte a convulsões inexplicáveis. A essa altura, já havia quem começasse a questionar por que 4 crianças haviam morrido sob os cuidados de Madame Jean Weber. Eles questionavam se ela poderia ser responsável pelas mortes. Relataram que todas as crianças tinham marcas vermelhas no pescoço. Porém, em todas as vezes, médicos concluíram que as mortes foram naturais. Embora algumas pessoas a olhassem com desconfiança, havia outras que acreditavam que as crianças haviam morrido devido às péssimas condições de vida e à epidemia de bronquite que assolava o país. Logo depois, Jeanne foi convidada a cuidar da filha de 7 anos de seu irmão, chamada Germaine. Sob seus cuidados, a criança sofreu sufocamento e, ao voltar, o irmão de Jeanne encontrou marcas vermelhas no pescoço da filha. Fora isso, a criança parecia estar bem. No entanto, no dia seguinte, quando Jeanne foi novamente chamada para cuidar da menina, seu irmão voltou e encontrou a filha morta. O médico registrou a causa da morte: difteria. Agora circulavam ainda mais fofocas na região de que Jeanne era amaldiçoada ou ligada à morte de tantas crianças. Mas enquanto os boatos circulavam, o único filho sobrevivente de Jeanne Weber, um menino chamado Marcel, morreu. Novamente o médico concluiu que não houve crime envolvido e anunciou que o jovem também havia morrido de difteria. Ela recebeu simpatia e as pessoas começaram a sentir que ela era uma mulher que se encontrava em circunstâncias tão trágicas que a morte ocorria quando ela estava presente e que não havia nada que ela pudesse ter feito para evitar. Afinal, em cada ocasião, os médicos nunca suspeitaram que ela estivesse envolvida na morte das crianças. Algumas semanas depois, no dia 5 de abril, 2 das cunhadas de Jeanne foram até o prédio pobre onde ela morava. Ela tinha poucos cômodos, o prédio era úmido e lotado. As cunhadas simpatizavam com a situação dela. Ninguém queria viver em circunstâncias tão infelizes, agravadas para Jeanne pela perda de seus 3 filhos. A morte sempre esteve próxima dela. Uma de suas cunhadas perguntou se ela poderia cuidar de seu filho pequeno, chamado Maurice, por um tempo, pois as duas precisavam ir às compras. Porém, elas retornaram antes do esperado e encontraram Maurice engasgado, com dificuldade para respirar. O pescoço dele estava machucado e Jeanne estava ao lado, com uma expressão enlouquecida, segundo as mulheres. A polícia foi chamada e a senhora Jeanne Weber foi presa. Depois ela foi acusada de assassinato. Em 29 de janeiro de 1906, seu julgamento começou em Paris. Ela negou envolvimento na morte de crianças sob seus cuidados. A promotoria, no entanto, acreditava que ela havia sido responsável pelo assassinato de 8 crianças, incluindo suas próprias filhas e seu filho. Eles sugeriram que ela assassinou seu último filho vivo, seu filho chamado Marcel, para ganhar simpatia do público e desviar a suspeita sobre as mortes das outras crianças dela. Jeanne foi defendida pelo famoso advogado Henri Robert. Ele ficou famoso na França por defender com sucesso Mademoiselle Gabrielle Bompard no julgamento do século em 1890. Monsieur Robert foi igualmente firme na defesa de Jeanne e, em 6 de fevereiro de 1906, ela foi considerada inocente. Parece que o júri a enxergou só como mãe enlutada e não acreditou que pudesse cometer crimes tão bárbaros. Durante o julgamento, a imprensa a apelidou de Ogreza de la Goutte d'Or. Os vizinhos ainda duvidavam de sua inocência. Sempre que saía, via as pessoas sussurrando. Eles olhavam e apontavam para ela e as crianças gritavam: "Lá vai a Ogra de la Goutte d'Or." Ela percebeu que a vida para ela seria difícil em Paris, e quando seu marido pediu o divórcio, ela decidiu arrumar suas coisas e deixar a cidade. Por um tempo, não houve notícias de Madame Jeanne Weber, até que, em 7 de abril de 1907, um médico na pequena cidade de Vildou, no sudeste da França, foi chamado para visitar a casa de uma senhora pobre chamada Madame Sylvain Babuzet. Quando o médico chegou, foi recebido por Madame Moulinet, que disse trabalhar para Madame Babuzet, cuidando de seus 3 filhos, Germaine, de 16 anos, Louise, de 11, e Auguste, de 9. Porém, o jovem Auguste morreu de repente. Após exame breve, o médico notou marcas vermelhas na garganta do menino.
Embora parecesse estranho, ele concluiu que a criança morreu por convulsões. Após a morte do irmão, Germain, de 16 anos, resolveu vasculhar os pertences de Madame Molinet. Seu irmão tinha ótima saúde e, apesar de Madame Molinet não trabalhar para sua mãe há muito, sempre a achou um pouco estranha. Enquanto procurava, ela encontrou uma cópia de um artigo de jornal que havia noticiado o julgamento dos ogros de La Goteau. Quando olhou para a foto, percebeu que Madame Molinet era, na verdade, Madame Jean Weber. A polícia foi contatada e Madame Molinet, ou Madame Jean Weber, foi presa. Um médico chamado Dr. Brunet foi solicitado a realizar outra autópsia no corpo da criança falecida. Os resultados sugeriram que o menino morreu por estrangulamento, possivelmente com um lenço ou cachecol. Madame Jeanne Weber, no entanto, negou que fosse responsável pela morte da criança e novamente procurou os serviços do Monsieur Henri Robert. Antes do início do julgamento, Monsieur Robert insistiu que fosse realizada outra autópsia. Esta foi realizada pelo Dr. Léon-Henri Thénault. Ele foi o patologista que fez as autópsias das crianças que Madame Weber foi acusada de matar no ano anterior. Os resultados da segunda autópsia mostraram que Auguste Babuzet, uma criança que passou seus 9 anos de vida vivendo em condições bastante terríveis, morreu devido à febre tifoide. Embora o magistrado, chamado Monsieur Belloux, estivesse convencido de que Madame Weber era de fato culpada, ele não teve outra opção a não ser deixá-la ir. No dia 7 de dezembro, ela foi liberada da custódia. Meses depois, quando seu paradeiro ainda era desconhecido, ela foi surpreendentemente contratada por Monsieur Georges Bonjour, presidente da Sociedade para a Proteção das Crianças na França. Ele a empregou como enfermeira em um lar infantil na vila de Aigueville, no norte da França. Aparentemente, ele e os outros organizadores do lar infantil queriam reparar as injustiças que a justiça havia infligido a uma mulher inocente. Porém, após algumas semanas, ela foi flagrada estrangulando um menino de 6 anos. Quando a ajuda chegou, ele já estava morto. Notavelmente, as autoridades não foram contatadas, e em vez disso, Madame Weber foi simplesmente dispensada de suas funções e demitida. Acreditava-se que o motivo disso era evitar constrangimentos, pois Monsieur Bonjour temia que isso pudesse resultar na perda de seu cargo. Jeanne, então, retornou a Paris. Nesse momento, ela se encontrava em uma situação muito difícil, incapaz de encontrar trabalho. Ela foi presa por vadiagem e enviada para um asilo na pequena cidade de Nanterre, que na época ficava a 11 quilômetros do centro de Paris. No entanto, após uma avaliação médica, ela foi considerada sã e liberada, mas estava na miséria e, com pouquíssimas oportunidades, acabou se envolvendo com a prostituição. Sua situação melhorou quando conheceu um homem chamado Émile Boucherie. Embora eles não tenham se casado, as pessoas que a conheciam acreditavam que ela era esposa dele e a chamavam de Madame Boucherie. No início de 1908, o casal deixou Paris e encontrou hospedagem em uma pousada na pequena cidade de Commercy, no nordeste da França. Mas o tempo deles ali foi curto, pois poucos dias depois, o dono da pousada flagrou Jeanne tentando estrangular seu filho de 10 anos chamado Marcel Pirot. No incidente, o garoto mordeu a língua até sangrar. Ela puxava o lenço com tanta força que o dono da pousada precisou dar 3 socos em seu rosto antes que soltasse o garoto. Quando ela soltou, o dono da pousada percebeu que a criança estava morta. A polícia a prendeu e, ao revistar seus pertences, achou uma carta do renomado advogado Monsieur Henri Robert. Eles perceberam que a mulher que haviam prendido era a infame Madame Jeanne Weber, a ogresse de la Goutte d'Or. Jeanne foi novamente julgada por assassinato e mais uma vez defendida por Monsieur Henri Robert. Desta vez, ele não convenceu o tribunal de sua inocência e, em 28 de outubro de 1908, ela foi considerada culpada de assassinar pelo menos 10 crianças. Ela foi enviada para o Hospital Psiquiátrico de Merville, na Nova Caledônia. 10 anos depois, em 5 de julho de 1918, Madame Jeanne Weber, a ogresa de la Goutte d'Or, suicidou-se. Ela fez isso se enforcando. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem.
Neste vídeo, mencionei que Henri Robert também defendeu Gabriel Bompard no que ficou conhecido como o julgamento do século na França, em 1890. Eu falei sobre esse caso em abril de 2020 e se algum de vocês quiser assistir ao vídeo novamente, deixei um link abaixo. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.